Na aula passada eu comecei a falar do lema de sombreamento, dei um monte de consequência, um monte não, uma grande quantidade, uma quantidade razoável de consequências do lema de sombreamento. O que eu quero que fique na cabeça de vocês é o seguinte: que se eu tiver um conjunto hiperbólico, eu posso cometer erros e ainda assim eu consigo achar a órbita boa. E mais importante, que foi, eu falei lá, eu esqueci, é até bom que eu lembrei agora, quando eu falei que era um closing lemma na aula passada, eu não dei nome, aquele lá é o closing lemma Janozow. É um dos closing lemmas famosos quando a gente tem uma órbita, pseudo-órbita periódica, que ela realmente fecha e vira uma órbita periódica. Aquele é o closing lemma Janozow, é um dos closing lemmas famosos aí. E é uma excelente ferramenta para se construir órbita periódica. Você pegar um sistema que quase fecha e ele realmente vira uma órbita periódica legal. Eu falei que a prova utilizava colchetes, né? E de fato utiliza. Bom, a hora que a gente começar a fazer vai ficar claro. Se vocês tiverem estrutura de produto local, tem uma passagem que fica simples, que não tem o que fazer. Se você não tem estrutura de produto local, você vai ter um passo adicional que é muito baseado naquele que eu falei de quando o P tem interseção homoclínica, que o ponto Q, a órbita dele, tem estrutura hiperbólica também, certo? Você vai ter que usar uma coisa daquele jeito, certo? Mas muito blá blá blá, pouca coisa escrita. Vamos começar com a demonstração direta, ok? Hoje a aula deve ser um pouco mais curta, eu acho. Eu não quero começar a falar de estabilidade hoje, coisa global, não ia ficar muito fora. Então eu vou dar só a prova do lema, vou dar 3 aplicações. Uma delas é bem curiosa. Do sombreamento. Bom, enfim, vamos lá, vamos começar. Lema de sombreamento. Certo. Vamos anunciar de novo. Seja F de MM, difeomorfismo. E lambda, conjunto hiperbólico. Certo? Então, dado beta maior do que zero, existem alfa e eta tais que, para qualquer alfa pseudo-órbita, numa vizinhança do conjunto hiperbólico de raio eta, é beta sombreada por uma órbita y em M. Prova. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente não vai olhar aqui. A gente vai olhar uma pseudo-órbita dentro do próprio lambda, ok? Façamos primeiro para uma pseudo-órbita dentro do próprio lambda. Por que isso vai ser suficiente?
isso vai ser suficiente, porque é o seguinte. A menos de... Bom, suficiente, pois... Para eta pequeno, depois eu vou falar exatamente o quanto pequeno. Se eu tomar eta menor do que, sei lá, alfa sobre 3 e beta sobre 2, eu acho que já é suficiente. Toda alfa pseudo aqui é menor do que... eu tenho que mudar o alfa também, porque uma pseudo-órbita lá, na vizinhança, eu vou querer que seja uma pseudo-órbita dentro do meu cara também. Então, eu vou pedir uma alfa sobre 3 aqui, pseudo-órbita eta menor do que beta sobre 2, eu acho que é suficiente. Alfa sobre 3, pseudo-órbita b lambda eta. Tem próxima a ela uma pseudo-órbita em lambda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Se eu tiver aqui meu conjunto hiperbólico lambda e pegar uma pseudo-órbita aqui, a menos de tomar os caras espertos, os alfas espertos, o que eu faço? Eu pego uma... Bom, aqui tem uma alfa pseudo-órbita, então tem dois caras pertinho. Aí o que eu faço? Perto do meu xi aqui, eu pego um zi dentro do meu próprio lambda, de forma que ele fica, sei lá, menor do que alfa sobre 3. Por que alfa sobre 3? Como é que vai ser a desigualdade triangular desse cara? Vai ser a distância dele até o xi menor do que alfa sobre 3. A hora que eu pegar f disso, se eu pegar menor do que o negócio de continuidade da própria f, vai ficar a distância do f desse até o f desse, até o f desse cara aqui, fica menor do que delta, certo? Então, esse cara vai produzir, aqui eu pegaria um outro zi mais 1, certo? Ok, eu preciso ver que a f do zi fica perto do zi mais 1. O que eu faço? Eu aproximo com os caras da pseudo-órbita original que eu consegui. Ou seja, a distância do f de zi até o zi mais 1 é menor ou igual que a distância do f de xi até do f de zi até o f de xi, mais a distância do f de xi até o xi mais 1, mais a distância do xi mais 1 até o zi mais 1. Certo? Por isso alfa sobre 3. Vai aparecer 3 vezes alfa. O primeiro vai ser menor do que delta, que é para a continuidade, que eu posso tomar o alfa menor, certo? O segundo vai ser a pseudo-órbita original, e o terceiro vai ser, de novo, a mesma coisa de proximidade entre os dois. Da vizinhança eta, por isso que eu tenho que tomar a eta também menor do que o alfa sobre alguma coisa. Entenderam? Então, uma pseudo-órbita na vizinhança induz uma pseudo-órbita dentro do próprio lambda. Entenderam? Por isso que é suficiente. É suficiente eu olhar para órbitas dentro do próprio lambda. A gente vai fazer 3 reduções. A primeira é essa. Troca a vizinhança por caras dentro do próprio lambda. Segundo, troca sombrear para todos os valores de i para sombrear só para positivo. E troca sombrear só para positivo por sombrear finito. Essas são as 3 reduções. A primeira é essa, ó. O que eu disse foi o seguinte, ó. Eu tenho que olhar para a distância do f de zi até o zi mais 1. Isso daqui, eu preciso ver que isso aqui é menor que alfa também, certo? Isso daqui é menor ou igual à distância do f de zi ao f de xi, mais a distância do f de xi até xi mais 1,
mais a distância do xi mais 1 até zi mais 1. É isso aqui que eu quis dizer, certo? Aqui você usa continuidade, volta, bonitinho, você consegue comparar esse tamanho com a distância original do xi, ok? Do xi ao zi. Aqui, pseudo-órbita, e aqui, bom, pega a distância, é o raio da vizinhança. Entenderam? Então, uma pseudo-órbita aqui, tem uma pseudo-órbita que aproxima aqui. Aí, se eu sombreio essa zi, eu vou estar sombreando automaticamente a outra também. Sacou? Ótimo. Beleza. Agora, bom, primeiro a gente vai olhar para a teorema da variedade estável e vai pegar épsilons pequenininhos, certo? Então eu vou fixar o épsilon, eu vou falar sobre o épsilon agora, mas eu vou colocar, em vez de lambda, eu vou colocar um lambda til. Lambda til, eu vou falar depois quem ele é, ok? A gente vai tomar, bom, tome epsilon 0 com epsilon menor do que beta do teorema da variedade estável para um lambda til que conterá o próprio lambda, tal que quem é esse epsilon, eu quero 1 menos lambda menor do que beta. Isso aqui é para fazer conta, ok? Eu quero epsilon pequeno o suficiente, não importa o tamanho, tal que isso daqui vale, e com o seguinte, se eu pegar a imagem da variedade estável epsilon de um x, isso daqui vai estar contido, bom, só estou contraindo, f de x, se eu olhar para trás, estou contraindo lambda. Lambda é a constante em que contrai e expande a matriz hiperbólica, certo? F u epsilon de x contido em u lambda epsilon de f menos 1 de x. Ok. Certo. Vamos lá. O que eu vou fazer agora é fazer a segunda redução. A primeira redução é essa. Aceitam como amigo que dá para trocar aqui por uma pseudo-órbita dentro do próprio lambda. Agora eu vou dizer para vocês que é suficiente eu sombrear para tempo positivo só. Porque seja... Vamos começar. Ainda não falei quem é, vou falar quem é. Quem vai ser o lambda til é o seguinte, ó. Se eu tiver estrutura de produto local, vai ser o próprio lambda. Se não for estrutura de produto local, eu vou construir uns colchetes. Eu vou ter que adicionar as órbitas dos colchetes que eu estou olhando. Entendeu? Vai ter que ser isso. Isso vai ser o lambda til. Tá, vou comentar depois. Não estou dizendo que o lambda til, isso é muito importante. Eu vou chamar muita atenção para isso quando eu for falar. Já falei isso para algumas pessoas. Não estou dizendo que o lambda til vai ter estrutura de produto local. Não estou falando isso. Certo? Isso é importante. Já vou chamar atenção de novo. Então, seja xi em z uma alfa pseudo-órbita. Bom, eu vou pedir o alfa pequenininho. Eu quero o alfa uma pseudo-órbita, deixa eu deixar claro aqui, em lambda, não é lambda til, lambda. Onde alfa é tal que a variedade estável, eu tenho continuidade da variedade estável e intersecta num único ponto a variedade estável de dois caras diferentes do lambda til. Certo? É isso que eu quero. Tal que se a distância do xy
menor do que alfa. E então, a variedade estável epsilon do x intersecciona a variedade instável epsilon do y em um único ponto. É só o cochete de x na y. Para. Em lambda. Ok? Eu quero que o alfa seja pequeno o suficiente para que se eu pegar a variedade estável e instável, intersecta num ponto só. O teorema é variedade estável, ele existe. Ok? Primeira coisa é o seguinte. A segunda redução é suficiente sombrear para tempo positivo. Por quê? Vamos usar fortemente compacidade agora. Fortemente. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um truque muito baixo. Se a gente tiver aqui, a gente pode sombrear, sei lá, vamos supor que a gente prova que é possível sombrear xi para i maior ou igual que zero. Sempre. Como é que eu troco de xi para maior ou igual que zero para xi em todos os inteiros? Eu considero a sequência yi, que começa para i maior ou igual que m, menos m. Certo? Então, yi vai ser sempre positivo. 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 Eu vou sempre, para cada um deles, eu vou ter um zm que sombreia toda a parte positiva. Certo? Usa compacidade, acha um ponto de acumulação. Esse ponto de acumulação vai ter que estar perto dos zm's. Eles são encaixados, então o anterior vai funcionar para os da frente. Certo? Então, o ponto de acumulação vai sombrear a órbita toda. Sempre. Então, vamos escrever isso. Note que é suficiente provar que sombreamos uma pseudo órbita positiva. Porque, pois, o que a gente olha? A gente olha sempre para a sequência assim, ó, xi para i maior ou igual do que menos m. Se a gente prova que isso daqui sempre tem, se existe ym que sombreia a sequência, a pseudo-órbita xi para i maior ou igual do que menos m, o y, que é o limite do ym, sombreia toda a sequência xi. Certo? Por que que isso daqui é uma sequência positiva? Você pode simplesmente vir isso daqui e olhar como sendo uma sequência dos zi para i maior ou igual que zero, que é igual a xi menos m. Pronto. Isso aqui é uma sequência positiva. Se a gente sombreia essa, a gente está sombreando essa daqui, a mesma coisa. Certo? Se a gente está sombreando essa, se a gente tomar um ponto de acumulação, como esses caras estão encaixados, eu estou, tipo, o que vai acontecer? Vai ter uma subsequência que converge, certo? É isso que vai estar falando. Só que a subsequência, o cara anterior, ele vai sombrear todo mundo da frente. Se for um outro cara, tudo bem, eu pego o próximo cara que está perto desse limite. Aquele próximo cara que está perto do limite tem que sombrear todo mundo para frente, inclusive o cara que teoricamente ficou longe. Então, por isso que sombreia todo mundo. Entenderam? Aí... Existe limite para subsequências. Isso, não, e é isso que eu estou falando. Mas não pode ter limites diferentes? Pode. Escolhe uma subsequência. Mas estou te falando que se eu escolher uma subsequência na hora que converge, eu vou estar aproximando todo mundo. Pode ser que tenha dois caras diferentes, certo?
Mas o que acontece é, escolhe um e esse cara, qual é a definição dele? Ele está perto de uma NK. Só que o NK aproxima todo mundo para frente. Todo mundo, mesmo que sejam dois diferentes. Entenderam? Então, mesmo que eu esteja afastando, indo para dois limites diferentes, tenha dois limites no final, os dois caras vão ficar acompanhando a órbita. Entenderam? Porque o negócio é, quando eu volto o índice, se eu sombreei para frente, eu estou perto de todo mundo para frente. Mesmo que eu esteja indo para dois caras diferentes. Tenha duas subsequências diferentes. Você escolhe uma. Entenderam? Tá. Isso me diz que sombrear tempo positivo é suficiente. Um truque muito similar me diz que eu posso trocar tempo positivo por tempo finito. Por quê? Se eu sombrear a sequência até tamanho n, eu chamo isso, eu vou mostrar que sombrear tempo finito implica em sombrear todo mundo positivo. Por quê? Se eu pegar um cara que sombreia de 0 até n, chama esse cara de ym. Aí toma um limite desse negócio. Significa que eu vou sombrear todo mundo para tempo positivo. Então eu posso trocar sombrear positivo por finito. E o que a gente vai fazer é construir um cara que sombreia tempo finito. Isso a gente sabe fazer. Entenderam as três reduções? A primeira é trocar a vizinhança pelo conjunto. A segunda é sombrear todo o tempo por sombrear tempo positivo. E a terceira é sombrear tempo positivo por tempo finito. Vou escrever agora a troca para tempo finito. Certo? Não estou dizendo que existe um único ponto de acumulação, não estou dizendo que aquela sequência é única, nada disso. Estou dizendo que qualquer limite ali vai funcionar, que eu tiver. Se tiver estrutura de produto local, vai ser um cara só. Senão, não. Beleza? Tá. Mas ainda. Precisamos construir apenas sombra finita. Pois, se Wn é tal que sombreia x0 até xn, temos que, se eu pegar y igual um dos limites do Wn, y sombreia xi para i maior ou igual que 0. E, portanto, sombreia todo mundo. Ok? Bonitinho, né? Então a gente construiu uma sombra infinita para uma sombra positiva, uma sombra positiva para uma sombra finita. Ok. E agora? A gente precisa, então, precisamos, portanto, construir sombra de xi para i de 0 até 1m. Ok? Ó, é o seguinte. Oi. Esse? Ah, não, só usei duas letras diferentes, sei lá, poderia ser M aqui. Tanto faz. Né? É o mesmo. Tanto faz. Vou dar a intuição do que eu vou fazer. Eu quero construir uma sequência de uma maneira esperta.
primeiro vocês já sabem que eu vou usar colchete. Então eu tenho que usar a variedade estável e instável. Mas se eu não for, esquece isso. Esquece que você já sabe que eu já falei 1 milhão de vezes que eu vou usar colchete. O que acontece, para eu sombrear tempo finito, o que seria bom? Seria bom eu escolher um cara que, a hora que eu ando N iterados, eu fico perto dos N cara que eu estou escolhendo e que eu não me afaste dos demais. Então é natural. Se eu pegar um cara na variedade estável, se eu tiver um cara, se eu tiver sei lá, 0 e 1, só 2 elementos, tamanho 2. Se eu pegar um cara que está na interseção da variedade estável com instável, a hora que eu vou estar andando para frente para aproximar de um, e eu andando para trás vou aproximar do outro. É que um cara não dá intuição. Agora pega 2. Pega 3 caras. Sai do x0, f de x0, x1, etc. Certo? Não, 2 caras dá intuição sim. Se eu tiver aqui, ó, x0, aí tá x1, aqui, o f de x0. Eu quero arrumar um cara que aproxima, está perto do x1 e fica perto do x0 original, certo? Então eu vou pegar um cara que está na interseção da variedade instável com a estável. A hora que eu olho para trás, ele vai se aproximar do x0. Aqui o próprio f de x0 funcionaria, né? Mas quando eu olho para 2, aqui está x2, f de x1. Se eu pegar um cara que está na variedade estável com estável, ok? Esse cara vai funcionar? Ó, esse cara não funciona direito. Ele funciona para 1, a hora que eu volto eu caio aqui. Mas eu preciso de estar um cara mais pertinho, um outro cara, para que a hora que eu volto de novo eu caia aqui. Então eu vou começar a pegar interseções de variedades instáveis dos caras que eu estou olhando. Opa. Eu vou ter um outro cara aqui, eu vou pegar a variedade. E então eu vou sempre andar em cima de variedades estáveis e instáveis de forma a ir aproximando para o x e voltando para o x0 da sequência finita que eu estou olhando. Ficou confuso. Então eu vou definir a sequência e vai ficar claro o que eu quero dizer. Ó. Define então a sequência ZM, a sequência ZI, perdão, da seguinte forma. O Z0 é o próprio x0 e para i maior ou igual que 1, o ZI, ele é o cochete. De quem? Ele é o cochete do xi com f de zi menos 1. Ou seja, ele é o cara que está na variedade instável local do f de zn menos 1, intersectado transversalmente com a variedade estável do xi. Ok? O que eu estou fazendo? Ó. Tem aqui o f de x0, x1, pego a variedade instável e instável, e esse daqui é o meu z1, certo? Aí eu venho, aqui está o meu xm, aqui está meu f de zm menos 1, certo? E aqui está o zm. Só que esses caras eles não são escolhidos de maneira aleatória. Eles vão aproximando, ó. Se eu pegar Zm está onde? Zm está na variedade instável do xi anterior, certo? Ele está na variedade e ele está na variedade estável desse, certo?
Então, na hora que eu vou andando para frente, esse cara aproxima desse e esse aproxima dele. Então, eles estão indo para pertinho do XM. Certo? Beleza? Ok. Mas tem um detalhe. Aqui começa a aparecer o lambda till que eu tinha comentado. Ó. Por que esses ZIs existem? Por que a gente tem que... Esse cara aqui tem variedade estável e instável. Certo? A princípio, deixa eu escrever isso. Vou chamar a atenção e aqui vai entrar o que precisa ter muita atenção na hora de fazer. Ó, vou deixar isso. Porque ZI está bem definido. Essa é uma pergunta válida, né? Por que ele está bem definido? Primeira coisa é a seguinte. Se lambda tem estrutura de produto local, não há o que fazer. Certo? Porque ele é definido como sendo colchete de conjunto, você tem estrutura de produto local, ele está dentro do próprio conjunto. Portanto, é hiperbólico, portanto, tem variedade estável e instável. Né? Se ele não tem estrutura de produto local, o que acontece com esse ponto? Bom, ele é uma interseção homoclínica, a gente tem um candidato a splitting aqui. O que acontece com a órbita dele vai acompanhar essa para frente e para trás vai acompanhar o anterior. Certo? Então, tem que provar que esse conjunto, o lambda unido com a união do Z1, certo? Também é hiperbólico. Como é que você faz? Do jeito bem parecido que eu falei para vocês fazerem para interseção homoclínica. Só que, nesse caso, é a mesma ideia. Se eu pegar, por exemplo, eles estão sempre a uma distância pequena do ponto. Então, eles têm por si só um campo de Cone igual ao campo de Cone do próprio lambda, numa vizinhancinha pequenininha. Então, ele já teria um splitting por si só. Já tem um candidato a campo de Cone. O negócio é ver que o campo de Cone dá o que você quer. A hora que você itera bastante, ele chega perto disso. A hora que ele itera para trás, chega perto do f menos n do anterior. E, portanto, vai ser hiperbólico também. E o que a gente está fazendo, a gente está adicionando só um número finito desses caras. Estou pegando uma sequência finita. Ok? Então, bom, tem que justificar. E a justificativa é a mesma. Caso contrário, verifica-se que ZI é hiperbólico, a órbita de ZI é hiperbólica, certo? E consideramos lambda till como sendo o próprio lambda, união I aqui, das órbitas do ZI, como um novo conjunto hiperbólico. Uma observação extremamente importante. Eu não estou falando que o lambda I tem estrutura de produto local. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que se eu adicionar finitas órbitas, eu vou continuar tendo um conjunto hiperbólico que vai satisfazer isso tudo que eu falei. Só isso que eu disse. Certo? A gente prova por indução que você consegue colocar finitos caras. A prova é usar ideia da interseção homoclínica. Eu vou destacar essa informação que eu estou falando. Uma observação aqui. Isso não significa que lambda till tem estrutura de produto local.
Em hipótese nenhuma. Por quê? Bom, porque isso em geral não é verdade. Infelizmente, se você tiver aqui, se eu pegar um lambda, um conjunto hiperbólico, não é verdade. Vou escrever isso. Não é verdade que, dado um conjunto hiperbólico, lambda não conjunto hiperbólico lambda que então existe lambda til que contém lambda tal que lambda til é localmente maximal. Infelizmente. Isso daqui, bom, o Courvoisier, Sylvain Courvoisier, tem esse resultado de 2001, que ele prova um pouquinho menos, e o Todd Fisher tem isso de 2006, certo? Infelizmente, não é verdade. O que é uma coisa meio contra-intuitiva, né? Ah, eu só estou completando o conjunto, uma hora vai dar. Não, não funciona. O exemplo do Courvoisier no 4 toro, e o do Fisher é mais geral. Na realidade, ele prova um pouco mais, assim. Ele prova que existe um aberto de caras que não tem essa propriedade. Um aberto na topologia C1. Então é uma coisa bem dura. Ok? Legal. Bom, então vamos juntar agora as informações que a gente tem e ver que se eu pegar a enésima pré-imagem do último cara, esse cara vai sombrear o tempo finito. O que não é estranho, mas tá, vamos lá. Então, observe que que a distância FJ do xn até FJ do Zn é menor ou igual que lambda J epsilon, que é menor que beta. Para todo J maior ou igual que zero, porque o Zn está na variedade estável local do Xn. Ok? Considere então Ym como sendo a pré-imagem do Zn. E a afirmação é Ym sombreia xi para zero menor ou igual que I menor ou igual do que M. 2 pontos. Vamos ver isso. Ok? Ó. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Infelizmente isso não é verdade. Isso é uma coisa muito triste. O problema ficou aberto há muito tempo. Essa questão foi levantada em 68, se eu não me engano. E olha o tempo que esse negócio ficou aberto. Foi resolvido nesse milênio agora, 2001. O Courvoisier deu a primeira resposta. Por que que não é de se estranhar que isso daqui seja verdade? Porque esse cara é construído de forma que, a hora que eu vou olhando para trás, eu estou aproximando do cara anterior. A hora que eu olho para trás, estou aproximando do cara anterior. Para trás, estou aproximando do cara anterior. E assim, por finitos passos. Certo? Estão entendendo a ideia por trás da coisa? Legal. Então, vamos lá, vamos começar. Falta ver, para eu verificar isso aqui, eu preciso ver que a distância do FJ, do FI, do YM, até o XI
é menor do que beta. É isso que eu preciso ver. Lembre-se que eu tomei epsilon suficiente, de forma que se eu pegar epsilon dividido por 1 menos lambda, fica menor do que beta. O que vocês esperam? O que vocês acham que eu vou fazer? Vou colocar todos os caras intermediários aí, todos os passos que eu dou. Como cada um está na variedade estável do anterior, eu vou conseguir ir comparando por uma contração pelo menos lambda. E no final, a hora que eu somar, se eu estou somando m caras, isso vai dar menor do que epsilon menos 1 sobre lambda. Entendeu? Então, funciona bem. É isso, essa é a ideia por trás que a gente vai fazer. A gente vai comparar com todos os caras intermediários. Tá. Essa daqui? Porque esse cara está na variedade estável desse. Então, se eu for iterando para frente, a distância dos dois decresce exponencialmente. Está na variedade estável de tamanho epsilon. Então, vai ficar lambda de j exponencialmente nesse tamanho. É a última coisa do teorema da variedade estável que eu falei. Lembra? A distância dos dois fica menor. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer conta. A gente vai fazer uma desigualdade igual para a variedade instável agora. Só que a variedade instável está o ZI está na variedade instável do f de ZI menos 1. Foi assim que a gente definiu, né? O ZI está na variedade instável do f de ZI menos 1. Então, isso significa o quê? Vamos colocar essa desigualdade para isso aqui, na variedade instável. Então, vamos lá. Ok, temos aqui. O ZI está na variedade instável de quem? Do f de ZI menos 1. Isso significa, então, que a distância do f menos j do ZI até o menos j mais 1 do ZI menos 1 é menor ou igual a lambda j epsilon. Mesma para j maior ou igual que zero. Porque está na variedade instável. Ok? Então, esse tipo de coisa, aquele tipo de desigualdade, me permite comparar o que acontece com uma pré-imagem usando caras intermediários. Se eu pegar dois caras distantes um do outro, pegar o f menos j, pegar o cara lá na frente, eu vou olhando para caras intermediários e eu vou conseguir comparar ele. Então vamos fazer isso. Então, J, entre 0 e m, a gente tem que a distância do f menos j de zm até o z m menos j, e isso daqui é menor ou igual a distância de 0 até j menos 1 dos caras intermediários, igual eu tinha falado, mais i de z m menos i até o f de menos j, aqui tem um i, tá? Mais i mais 1 de z m menos i menos 1. Certo? Estou comparando com caras intermediários. Estou quebrando aquela soma com os caras que aparecem no meio. Usando que eu sempre posso aproximar o anterior pelo f do próximo. Certo? Então, na variedade estável, um perto do outro. Então, isso daqui vai ficar menor ou igual. Soma de 0 até j menos 1, de lambda menos j, epsilon, certo, menor que beta. Tomei de forma que seja pequenininho. Eu falei que aquele lá tinha um valor só para fazer conta. Assim, vamos concluir agora. A gente já tem tudo na mão. Só falta juntar as coisas. A distância
do F menos J do Zm, do último cara, até o X M menos J, certo? O que eu quero fazer? Quero... Tá, vamos olhar para essa distância. Vamos comparar com o que a gente sabe. Com os ZMI, ok? Ó, estou pegando a enésima pré-imagem. Esse daqui eu sei comparar com quem? Sei comparar com o ZMJ, certo? Só que o ZMJ eu sei comparar com o F menos 1 do Z... perdão. Tá, eu quero usar aquela outra. O F menos 1 do cara na variedade estável dele, ó. Quero usar essa aqui. Certo? E assim eu vou quebrando todos até chegar no último cara. Ok? Então vamos lá. Vou comparar isso daqui. Isso daqui é menor ou igual do que df menos j do Zm até o próximo, o f de z m menos 1. Aí eu vou pegar, somar um intermediário, que agora eu estou subindo 1 e diminuindo 1 no m, certo? Até cair no m menos j. Eu vou diminuindo até cair no m menos j para poder... Aqui? Não, lá no final. Aqui não é nada. E eu vou diminuir, ó, aqui eu vou colocando para frente e vou diminuindo 1. Eu vou diminuindo todos até cair no m menos j, quando eu sei comparar os dois. Quando eu cair no m menos j, eu vou estar somando j aqui, isso daqui vai sumir, vai ficar xm menos j comparado com o fm menos j, que é o que eu falei que eu queria fazer. Então tá. Então vamos comparar com o próximo aqui. Isso daqui dá f menos j mais 1 do z m menos 1 até o f menos j mais 1 do f do z m menos 2. Então, ó, eu vou somando, vou diminuindo 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, até que vira d f menos 1 do z mj, m menos j, até o z m menos j, mais o último, z m menos j, x m menos j. Ok? Fui diminuindo 1, aumentando 1, diminuindo 1, aumentando 1, diminuindo 1, aumentando 1. Até que sobra os dois últimos, quando termina todos os FJ desse lado. E coloco o XM. Falta colocar o cara que eu quero aproximar. Pronto. Agora a gente sabe comparar cada um desses caras. Isso daqui é menor do que lambda j epsilon, lambda j menos 1 epsilon, lambda j epsilon mais epsilonzinho. Isso é menor ou igual do que lambda j epsilon mais lambda j menos 1 epsilon mais epsilon menor ou igual do que lambda 1 menos epsilon é menor do que beta. Eu tinha tomado os epsilons de forma que isso daqui valesse. Bom, e por que isso conclui? Bom, até agora eu só olhei para isso daqui. Por que isso daqui conclui? Assim. Portanto, o que a gente tem? A gente tem aqui a FI do YM. A distância disso até o XI. Eu preciso ver que isso é menor que beta. Ok? Fernando, Oi. aquela epsilon sobre 1 menos lambda, negócio o quê? Limite infinito de um APG. Não, mas vai ser. Se eu quiser dá para fazer com infinitos caras, mas a conta... Eu tenho dificuldade de definir o que acontece de hiperbolicidade, mas é baseado nisso. Isso daqui é uma finita, né? Mas, tá. Isso daqui
isso daqui é igual a df menos j de zm x m menos j para i igual a m menos j. Então, onde segue que menor que beta aqui, tá? Onde segue que ym sombreia xi para 0, menor que i, menor que m. Isso acaba. Ah. Certo? Então, o que a gente fez? Vamos lá. O que a gente fez? A gente fez uma troca de vizinhança, uma pseudo-órbita na vizinhança, uma pseudo-órbita dentro do conjunto, uma pseudo-órbita dentro do conjunto infinita para uma pseudo-órbita infinita só positiva, trocou o positivo por finito e deu um jeito de aproximar finito. Esse é o sketch da prova. Como é que a gente troca de um para o outro? Bom, de um para o outro a gente vai trocando de uma maneira bem espertinha, né? Como é que aproxima o finito? O finito é só ir pegando caras dentro de variedade instável e instável, interseção de coisas. E é isso, aproximamos. Como é que... Bom, o beta você escolheu, você tem que tomar beta pequeno, de forma que vai valer as interseções. Tem que tomar alfa de forma que as variedades estáveis e instáveis se toquem. Aí eu posso tomar alfa menor do que epsilon, se eu quiser, não faz diferença. Tudo bonitinho, certo? Vamos para os corolários. Mais corolários. Eu já falei um monte de corolário na aula passada, vou falar alguns poucos outros. A primeira é uma tecnicalidade, na verdade. Como todas as escolhas são feitas em termos de variedade estável e instável, e aquelas constantes de variedade estável e instável, elas valem numa vizinhança do ponto, eu posso pegar os quantificadores de forma que vale para todo mundo numa vizinhança da F. Isso é uma coisa técnica. É uma consequência da prova, de como a gente escolhe esses negócios. Certo? Então a gente pode fazer o lema de sombreamento de forma que todos os quantificadores valem numa vizinhança da F. É uma coisa técnica, segue o teorema da variedade estável. É técnico, eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não, mas é importante ver. Corolário. Outra coisa, viu como realmente... eu já falei isso algumas vezes, mas vou chamar a atenção de novo. Por que é direto que quando tem estrutura de produto local, o ponto que sombreia está no conjunto? Porque é dado em cima de cochete. Se não está, aquele cochete pode estar fora, e a gente teve até que provar que ele era hiperbólico, em teoria. Né? Então, realmente pode estar fora o cara que sombreia. Pode não ser único, porque só pegar qualquer outro limite de ponto de acumulação dos negócios também não vai ser único. Então, tem que realmente tomar cuidado, assim, né? As coisas tem mais por trás. Ok? Existe vizinhança, o F de F, de modo que dado beta é possível obter alfa maior que zero, eta maior que zero, do lema de sombreamento. De forma que para toda G em um F ainda vale o lema de sombreamento com as mesmas constantes. Certo? Uma observação, nem escrevi, nem tinha colocado,
mas me perguntaram, e eu ia falar na aula passada e eu esqueci. O que o lema de sombreamento nesse caso diz é que se eu tiver hiperbólico, supõe estrutura de produto local, tá, se quiser. Se eu tiver hiperbólico, então eu tenho a propriedade de ter sombreamento. É isso que ele diz, que se eu pegar uma pseudo-órbita, existe um cara que sombreia. Se eu chamar isso de propriedade de sombreamento, que, dado uma pseudo-órbita, existe uma órbita que sombreia, o que eu disse foi, ter hiperbolicidade é uma condição suficiente para se ter sombreamento. Né? É suficiente? Ou seja, se eu tiver sombreamento, tem que ser hiperbólico? Não. Um grande não com muitos nãos. Por quê? Cara, isso não chamamos de uma área de pesquisa, é muito forte, mas é um tipo de resultado que o pessoal sempre consegue fazer. E quando eu falo sempre consegue fazer e procura entender esse tipo de coisa, cara, é realmente paper recente. Tem um paper do professor do FRJ, junto com o meu orientador de mestrado, com o Henrique e a Patrícia, meu orientador e co-orientador de doutorado, que eles mostram num espaço de dimensão infinita, um operador linear que tem subespaço, um monte de subespaço que é a identidade, e que ele tem shadowing. Existe propriedade de shadowing desses caras. Você consegue com menos, se for só expansivo, dependendo do lugar, vale shadowing. Se for expansora em dimensão 1, vale shadowing, você consegue fazer a conta. Se expansor é hiperbólico, né, em dimensão menor. Mas tá. Em dimensão 1 você consegue fazer um shadowing muito fácil, usando só compacto encaixado. Então, ter shadowing é uma propriedade dinâmica rica, porque vocês viram que constrói um monte de órbita periódica, constrói um monte de coisa, só que ela não é exclusiva dos hiperbólicos, o que é curioso e estranho. Como eu falei, tem caras que são a identidade em alguns subespaços e tem shadowing, que é estranho e muito bizarro. Certo? Então isso é interessante, é uma pergunta que o pessoal se faz. Quais são os tipos de sistema que admitem a propriedade de sombreamento? Ou equivalentemente, ter shadowing. Certo? Porque eu fiz isso daqui para ver que estava dentro da vizinhança. Isso daqui é para estar dentro da vizinhança. Não, é porque se eu pegar a vizinhança pequenininha de um cara lá, eu estou vendo que todo mundo ainda cai dentro da vizinhança, está bem definido nesse sentido. Certo? Desculpa, nem chamei atenção, mas isso aqui é para ver que está dentro da vizinhança. Ok, agora eu vou vou fazer uma curiosidade. A gente pode definir os conjuntos. O conjunto estável de um lambda, como sendo os x em m, tal que a distância do fn de x até o lambda vai para zero, quando n vai para infinito. E o conjunto instável do lambda, conjunto, hein, não falei em nada, são os x em m, tal que a distância do f menos n de x ao lambda vai a zero, quando n vai para menos infinito. São dois conjuntos. Bom, obviamente, se o lambda é hiperbólico e tudo mais... Não. Infinito. Então eu estou indo para trás aqui para frente. Tá. Bom, lambda hiperbólico, temos da definição de variedade estável e instável. O que a gente tem? A gente tem que se eu pegar a união para x em lambda das variedades instáveis dos pontos x, isso daqui obviamente está contido aqui, né? No conjunto instável do lambda. No conjunto estável do lambda. Se eu vier e olhar para a mesma coisa
Isso daqui também está contido na variedade instável, no conjunto instável do lambda. Né? Aqui são todos os caras que convergem para o lambda, e aqui são os caras que convergem para cada um dos x, para trás, para frente. Pergunta, os dois são iguais? Você pode se perguntar, né? Você definir aquele conjunto estável e instável é natural, pra caramba, né? Então você pode se perguntar. São iguais? Em geral, não. Por quê? Você pode tomar... considera a lambda contido na ferradura, na visão simbólica dela, tá? De forma que o lambda é o conjunto dos xi tais que o zero aparece um número par de vezes em blocos de tamanho par. Ou infinito, tá? Bom, se a gente olhar para x0 como sendo, bom, zero, tudo zero antes, zero, certo? Tudo zero. Aí eu venho e coloco 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, e etc. Esse cara não está na variedade estável de nenhum dos pontos do conjunto. Porque lembra que a variedade estável, a partir de um certo momento, tinha que coincidir com o ponto que a gente está olhando. Só que o ponto que a gente está olhando, todos os caras ali tem que ter número par, certo? Mas ele converge pro lambda. Escolhe um epsilon que você quiser, você consegue encontrar um tamanho gigante de zeros do cara lá e consegue achar um cara dentro do lambda que tem exatamente o mesmo número de zeros, tal que a distância dos dois fica pequena. Então, não são iguais. Né? Que condição você precisa para que sejam iguais? Bom, aqui eu tô dentro do shift completo, mas não sou o shift completo. Bom, o que eu preciso é que eu seja um maximal invariante. Se o lambda for localmente maximal, então as duas coisas são iguais. Essa é outra consequência do lema de sombreamento. Ok? Proposição. Lambda isolado. Hiperbólico. Então, a variedade, o conjunto estável do lambda, ele é a união de todas as variedades estáveis. E mesma coisa para trás, a variedade instável. Essa é a proposição. Ok? Vamos fazer a demonstração. Vou usar aquela propriedade que se eu fico sempre perto da variedade, já falei algumas vezes, se eu fico sempre perto do ponto, eu acompanho o iterado do ponto, então eu tenho que estar na variedade estável. Se eu acompanho o iterado do ponto para trás, eu tenho que estar na variedade de instável. Lembra que eu falei isso? Uma das outras consequências do teorema da variedade estável. Que eu provei para ponto fixo, mas a demonstração vale geral, que se eu estou sempre perto, certo? Então eu tenho que estar na variedade estável para frente. Se estou sempre perto para trás, tem que estar na variedade instável. Lembra que eu comentei dessa propriedade? Vou escrever ela. Tá, então, prova. Dado
Z no conjunto estável de lambda, existe epsilon uniforme. Então, dado aqui, ponto. Existe epsilon uniforme, tá aqui, para todo V em lambda, a distância do Fn de U até o Fn de V menor ou igual que epsilon para todo N positivo, e então o U tem que estar na variedade estável do V. É isso aqui. Lembra que eu falei que tem que acontecer isso? Comentei. Eu provei para o ponto fixo, depois falei para vocês fazerem para geral. Ok? Seja alfa. Tá. Vamos lá. Seja alfa maior que zero. Tal que toda alfa pseudo-órbita em B, lambda eta, é epsilon sobre 2 sombreada. A gente vai considerar, então, um delta de forma que valem 3 coisas. Continuidade e que ele fique menor do que o meu alfa. Tome delta maior que zero, tal que tenho delta menor do que alfa sobre 2, que eu tenha delta menor do que epsilon sobre 2 e que vale a continuidade, né? O Z menor do que delta, então distância do FU ao F de V menor do que epsilon sobre 2. Certo? Como o Z está aqui dentro, existe N0, então aqui, a distância de Fn de Z até o lambda é menor do que delta. Onde? Ali, a menor só. Tanto faz. Tanto faz. Menor igual. Tanto faz. Ok? Tome. Zn no lambda, tal que a distância deles N menor do que delta, para todo N maior do que N0. Certo? Vai existir, porque essa distância fica pequena, significa que o sup de todo mundo é menor do que, aliás, o ínfimo é menor e tal. Eu escolho um cara que fica pequenininho. Ok? Defina Z N0 menos J como sendo F menos J de Z N0, ok? E observe que Zn vai ser uma alfa pseudo-órbita. Por quê? Bom, vou comparar com caras que eu sei. Primeiro, para N negativo, não precisa se preocupar, porque é órbita. Então, sempre zero. Alfa pseudo-órbita para todo mundo. Falei que a gente ia usar isso bastante. Certo? Então, preciso olhar para o que acontece para J maior ou igual a N0. Beleza? Para trás é órbita. Então, é alfa pseudo-órbita para todo alfa. Tá sempre garantido. Vamos olhar o que acontece para frente. Então, a distância do F de Zn até o Zn mais 1 menor ou igual que a distância do F do Zn até o F do Fn de Z mais a distância
do Fn mais 1 de Z até o Zn mais 1. Isso menor do que alfa sobre 2, mais alfa sobre 2, que é igual a alfa. Certo? Continuidade, um é continuidade, o outro é... Bom, o outro é que está perto. Tudo certo. Então, seja W que epsilon sobre 2 sombreia Zn. E então, o que é que vai acontecer? Então a gente vai ver que o W é tal que isso daqui vai ser satisfeito. Isso daqui vai valer. Pela construção direta. Então, ok. A distância do FJ ao Fn0 de Z, FJ ao Fn0 de W é menor ou igual à distância do Fnj N0 mais J de Z até o Z N0 mais J mais a distância do Z N0 mais J até o F N0 mais J do W, ok? E isso é menor ou igual do que delta mais epsilon sobre 2, que é menor do que epsilon para todo J maior ou igual que zero. Isso significa, pelo que eu falei, que o Fn0 de Z está na variedade estável do Fn0 do W. Isso implica que o Z está na variedade estável do W. E acabou. Análogo para trás. Ok? Isso, apesar de parecer um resultado meio ingênuo pra caramba, ele não é. No sentido de que, olha, se a gente, quando começar a estudar dinâmica global, a gente vai querer entender o que acontece para um ponto que estiver convergindo para o conjunto. Se eu falar, já estou construindo isso há um tempo. Estou dizendo há um tempo já que se eu tiver eu consigo quebrar minha variedade, toda a minha dinâmica em pedaços de conjunto hiperbólico não triviais, grande e tudo mais. Então, eu aproximar desses conjuntos, dado que todos eles são isolados, é a mesma coisa de me aproximar desse conjunto pela variedade estável de algum ponto. É isso que eu estou dizendo. Eu me aproximar do conjunto, se eles todos forem isolados, é a mesma coisa de me aproximar dentro da variedade estável de algum ponto. Então, torna entender o que acontece fora desses conjuntos com o que acontece fora das variedades estáveis de cada um dos pontos. Se elas engolirem toda a dinâmica em toda a variedade, pronto, ganhei. Só preciso entender o que acontece entre os conjuntos que a gente está olhando. Né? Isso está caminhando para começar a entender dinâmica global. O primeiro teorema que a gente vai ver em dinâmica global é um teorema que se chama decomposição espectral, que fala que se eu tiver o conjunto não errante de um jeito especial, a gente consegue, na realidade é o conjunto limite, mas tudo bem, a gente consegue quebrar o não errante em infinitas peças que são isoladas, são localmente maximais. O que está indo nessa linha que eu falei e deixa entender o que acontece. Eu vou deixar um exercício, que na verdade é um teorema, é a aplicação mais importante do lema de sombreamento. É a mais importante. E eu vou deixar de exercício, porque ela não é difícil. Vocês só precisam... Vou dar a dica debaixo do exercício. Vocês só precisam fazer a conta, para ver que é verdade. Certo? Teorema. Estabilidade de conjunto hiperbólico isolado.
seja F difeomorfismo e lambda conjunto hiperbólico isolado. Então, existem vizinhança UF de F e vizinhança de lambda tal que para todo G na vizinhança lambda G GNU é hiperbólico isolado para G e existe um homeomorfismo lambda F, lambda G aqui, se eu fizer H composto com F, G composto de H. Prova. Ideia. O que acontece se eu tiver que G está C1 perto da F? Significa que, em particular, a distância Gg menor do que um epsilon aqui, certo? Né? Então, se eu pegar... se a gente virar e fazer o seguinte, ó, pegar G n de x aqui, nz é epsilon órbita, é o seguinte, alfa é alfa pseudo órbita para F. Por quê? O que eu preciso ver? Eu preciso olhar para a distância do F, preciso olhar para a distância do F de G I de x até o G I mais 1 de x. É isso que eu preciso olhar, né? Mas os dois estão perto. Alfa, pelo menos. Isso daqui, o que é? Isso daqui é a distância do F no G I de x até G no G I de x, certo? Estou comparando dois pontos, o mesmo ponto. Isso aqui é menor ou igual que a distância da F da G, que é alfa. Menor ou igual a distância da FG, que é a distância C0 entre as duas, sup de todas as elas, que é menor do que alfa. Então, de fato, é uma pseudo-órbita. Se o lambda F tem estrutura de produto local, existe um único cara que sombreia essa órbita, dentro do lambda, certo? A gente vai definir o cara, como é que é H? Bom, eu pego o ponto x e olho para o cara que sombreia, aliás, pego o ponto x e pego o cara que sombreia a órbita dele pela F. Defino essa como sendo a minha aplicação H. Aí tem que ver o que acontece quando a gente define H-1 e tem que ver que H-1 é contínua. Define H-1 do mesmo jeito, quando a gente olha para o lambda G. E é assim, a ideia é fazer isso. Então, a ideia é ver que uma órbita da G é uma pseudo-órbita para F, é uma pseudo-órbita para F, é uma órbita para F, é uma pseudo-órbita para G. A gente já sabe uma coisa parecida, que é a continuação hiperbólica que eu tinha falado. Lembra? É isso. Me atrasei demais, demorei para começar a aula e demorei para terminar. Desculpa aí, galera. Fiquei enrolado. Certo?
Tem mais problema de sobrimento? Tem. Mas a gente conversa depois.